estranho. Até porque lá em São Paulo, a Baixada Santista, onde ele fica, onde o pai dele opera, a Baixada Santista é do PCC. Ela é do PCC. O PCC controla que a região, igual o Rio de Janeiro, é controlado pelo Comando Vermelho. Então eu fico meio preocupado com o negócio que essa turma tá fazendo, se usam o Neymar pra alguma coisa. Porque, veja só, casas de aposta e bet, o Neymar é vendedor de bet. Shows de funk, o Neymar tem amigo dos seus funkeiros. Hoje, inclusive, compra e venda de jogadores de futebol faz parte dessa política de lavagem de dinheiro do crime organizado. O PCC precisa fazer essa lavagem. Inclusive, houve uma operação que prendeu funkeiros ligados ao PCC que lavavam dinheiro no show. Pois bem, todo inteiro em torno do Neymar faz isso. Lava dinheiro pro crime organizado do PCC com essas atividades. Não tô falando que ele tem a ver com isso. Estou falando que um cara que dá exemplo pras crianças, que deve ter gente nos ouvindo na rádio, né, bravo. Ah, eu gosto do Neymar, o que esse cara tá falando? Eu tô falando da realidade, pô. Neymar é um exemplo pras pessoas e só anda com vagabundo? Isso não é correto. Como é que você vai conseguir ter o voto de Lula, e aí do eleitor de Lula, o voto do bolsonarista, do Flávio Bolsonaro, se esse eleitor calcificou o voto? Se o Flávio atropelar uma velhinha na rua e matar uma velhinha na rua, foi a velhinha petista que se jogou na frente do carro para atrapalhar a vida de Flávio Bolsonaro. Se aconteceu o fato com Lula, é igual. É um voto que está calcificado. Tem gente que está cega ali. Como é que você vai conseguir descalcificar, não sei nem se tem essa palavra, entrar nesse voto e ter esse voto para você? O termo é muito bom e os exemplos são maravilhosos. Tá? De parabéns, eu vou até copiar você nas minhas falas. Massa. É verdade, mas a gente tem que fazer um recorte. Quem é esse eleitor? Do PT, você vai pegar um eleitor ideológico, urbano, especialmente o eleitor jovem e o funcionário público, ideológico, e pessoas mais velhas em programas sociais. Esses aí não tem como mudar. Eu tô na tua. Do bolsonarismo, especialmente as pessoas mais velhas que acompanham nas redes sociais eles, aposentados que ficam assistindo lives e vídeos diários. O tio e a tia do Zap, seria isso? O tio e a vídeos diários. O tio e a tia do Zap, seria isso? O tio e a tia do Zap. Esses aí, não há muito que se falar. Agora, os filhos... Então, quando eu rodo o Nordeste, eu tô conversando com pessoas que são filhos dos petistas. Os filhos dos petistas. Que querem comprar um celular, querem ter um trampo legal, ganhar uma grana e querem não ser assaltado. É por isso que quando a gente tava falando agora no começo, Renan, o que você tá falando sobre programa social é impopular. Não é. Não é. As pessoas não querem viver de programa social. Um rapaz que tem uma vida inteira pela frente, uma moça que tem a vida inteira pela frente. Eu vou ganhar um Bolsa Família e vou ver disso. Pô, isso é muito pouco. Hoje, mesmo a pessoa mais pobre, numa cidade pequena que não tem trabalho, ele tem um celular. Ele vê que o mundo tá acontecendo e que ele tá fora disso. E ele quer viver o mundo, ele quer comprar as coisas, ele quer ir um dia pra uma festa, ele quer um dia comprar uma casa, ele quer sonhar. E esse cara, eu tô falando pra ele, cara, a gente vai ter que fazer um monte de coisa. Você quer tudo isso? Eu quero. A gente vai ter que mudar tudo. Bora mudar ele, bora mudar. Então eu tô propondo pra galera um caminho. Vamos fazer um caminho muito diferente. O caminho atual é uma droga. O caminho atual, você nunca vai ganhar nada. Você vai ser um escravo recebendo migalha dos outros. É verdade. Então, pro eleitor do Lula dá pra falar isso. E pro eleitor do Bolsonaro? É uma pessoa em geral de classe média, mais do centro-sul. Este cara, que não é o idoso que tá preso lá nos vídeos do... Sei lá, atenção, os ETs chegaram e sequestraram o Bolsonaro, sei lá. Esse cara... O clone de Lula. Dos clones de Lula, que resistem, tá? Assim, não o clone, claro, mas existiam os vídeos e tal. Esse cara... O que tá preso nos clones, beleza, eu não vou fazer nada, eu não vou nem conversar muito com ele. Agora, o filho dele, uma pessoa que faz um voto útil antipetista, totalmente aberto. Dá muito pra buscar. Essas pessoas só têm que conhecer a gente. Então, a pesquisa Atlas que me mostra. Eu sou muito conhecido no público de 16 a 25 anos. Nesse público de 16 a 25 anos, portanto, eu já tenho 36% de acordo com a pesquisa Atlas, subindo provavelmente para 40% na próxima. Eu tô em primeiro. No público de 25 a 35, eu sou menos conhecido, mas já sou conhecido. 12%. Então, é aumentar o meu conhecimento conforme eu vou chegando nas faixas mais idosas. Lá, quando a gente sobe já para 35, 45, aí já cai bastante para 2. E mais de 60 anos é tipo 0,5. Entendeu? É assim a minha intenção de votar. Ela é um pico que vai caindo. Você não é bem visto nos velhinhos, então. Assim. Por enquanto não. É isso. Eles estão muito apaixonados nos seus candidatos. Né? O velhinho bolsonarista, se eu apresento minhas propostas, a gente já fez esse teste.
com uma foto do Flávio Bolsonaro, o velhinho, ele é muito bom, ele é maravilhoso, nossa, não, é só proposta boa. Se eu apresento com a cara do Lula, e olha que não são propostas lulistas. Pro eleitor do Lula, olha, ele é muito bom, eu adorei ele. Aí mostra, não, é esse cara aqui, não gosto. Por quê? Porque a pessoa, ela é apaixonada pela pessoa. Ela não é sobre proposta, não é nem ideológico. Para essas pessoas, pra pessoa que é lulista em geral, a pessoa tem uma gratidão. O Lula cuidou de mim, o Lula me deu Bolsa Família, ou eu consegui comprar alguma coisa por conta do Lula. Pro do Bolsonaro é como se fosse uma novela. Aquela pessoa fica assistindo os dramas. Hoje o Bolsonaro acordou com dor. A Michelle deu um beijo nele. Ah, o Xandão é muito mal. A Michelle beija ele ainda? Eu acho que não, mas... Eu também acho que não. Mas essa pessoa imagina que sim, né? A pessoa acha que sim. Acho que... Valdemar da Costa Neto, voltando aqui, Valdemar da Costa Neto disse ontem, numa entrevista, foi ontem, anteontem, sei lá, que o Flávio foi na casa do Vocaro, o Vocaro já tava com o adereço dele na perninha, e ele foi lá pra cobrar o dinheiro. Só que o Flávio falou assim, não, eu vou lá pra acabar com essa relação. Ele foi fazer que porra lá dentro? Quem tá falando a verdade aí? Valdemar, que Valdemar também não é de confiança. Eu acho que o Valdemar tá mais próximo da verdade ali, né? Mas eu acho que não foi exatamente uma coisa nem outra. Primeiro, a versão do Flávio, pra quem tá nos ouvindo, foi o seguinte, né? O Flávio, depois de pedir 130 milhões. Imagina se vai para um sujeito, me vende 130 milhões aí que eu tô fazendo um filme. Tá bom, vou te dar. Ele fez um contrato. E aí a pessoa estava pagando. Até agora o Flávio não explicou qual é a contrapartida do contrato. Para ele doar esse dinheiro, em troca, Flávio e a família vai fazer o quê? Ninguém falou o que o Flávio... Eu até imagino o que tenha sido. Do outro lado, aí quando termina, né, a operação, o Flávio alega que vai até a casa do Vocaro. Seu Vocaro, você tá aí? Tô. Nunca mais falei comigo. Você é um corrupto. Vim aqui peguei um avião, vim lá de Brasília, pousei em São Paulo, pego um carro, peguei um Uber, peguei um segurança, vim até sua casa pra te avisar isso. Seu Vocaro, ok, Flávio. Despesas pagas pelo Senado. Logicamente. E aí, ok, Flávio, ok, eu aceito. Fecha a porta. Cena de novela, né? Cena de novela. Isso não a existe. noiva de Vocaro terminou com ele distante mesmo. Mas o Flávio o Flávio teve que ir lá. Teve que ir lá, olho a olho. A relação deve ser diferente. Diga, Fia. Eu tenho algumas perguntas aqui, mas eu ainda queria tirar uma dúvida em relação a isso, porque eu acabei fazendo duas perguntas ao mesmo tempo e para mim não ficou muito exato. O senhor falou sobre a pobreza do Brasil, o senhor falou sobre a produtividade que deve aumentar, que as pessoas devem trabalhar, e aí eu volto a esse assunto da desigualdade social, da desigualdade salarial que a gente vive no país, e eu queria saber de que forma poderia ser resolvido isso e quem são esses trabalhadores que precisam produzir mais para ganhar mais, porque o que a gente sabe é que o país, ele cresceu das mãos de muitos trabalhadores que continuam ganhando pouco ou que não chegaram ainda a um valor nem um pouco perto do que muitos ganham. Quem são os muitos? Quem são os muitos? Muito. Só para entender. Aí eu vou ser um pouco, vou generalizar um pouco. Vou até para a própria política. Muitos políticos ganham absurdamente. Sim. Tem muitos benefícios. Sim. Coisa que a população que trabalha lá 6 por 1, que não tem 2 dias de folga numa semana para passar com a sua família, não consegue viajar, fica lá contando dinheiro muitas vezes para chegar no final do ano e fazer viajar nas férias e não consegue. E esses políticos muitas vezes vivem fora do Brasil, passeando. Perfeito. Então eu quero saber qual é o tipo de trabalhador que você acha que tem que trabalhar mais. Todo mundo. Porque todo mundo. Todo mundo. Eu vou começar aqui. Eu vou desenhar o problema brasileiro aqui pra você. Primeira coisa, quando eu falo que tem gente que ganha sem merecer, eu vou pegar o alto funcionalismo no Brasil. Vou pegar, por exemplo, o judiciário. O judiciário brasileiro, em termos absolutos, ganha mais do que o judiciário alemão. Você ser um juiz no Brasil, você ganha um salário mais alto que o juiz na Alemanha. E eu não tô falando proporcionalmente, estou falando em termos absolutos. Ou seja, é uma mamata. O alto funcionalismo brasileiro, ele custa muito e ele é cheio de privilégios e a produtividade dele é baixa. Estou falando do alto funcionalismo público brasileiro. E tem um problema grave aí, porque essas pessoas estão se apropriando, e eu estou falando aqui um termo bonitinho para dizer roubando o Brasil que trabalha e produz. Tira então esse setor público. Isso aqui é problemático, isso aqui a gente vai ter que mexer. Vamos para o setor privado. Uma pessoa que ganha mais, que trabalha, um cara que é um empresário, um cara que é um médico,
essa pessoa não tem culpa da desigualdade social. Essa pessoa é produtiva. A hora de trabalho dela, por conta da qualificação dela, por conta da região onde ela trabalha, por conta do arranjo econômico que ela faz parte, aquela pessoa vai ganhar mais, porque o trabalho dela encontrará, vamos dizer, demanda naquela sociedade. O que ela está entregando vai encontrar demanda. Isso é natural em qualquer lugar. Uma sociedade que fica mais rica, todo mundo em toda a cadeia acaba ganhando mais, entendeu? Eu vou dar um exemplo. Na Alemanha, vamos supor que você é uma cabeleireira. Você tem a mesma técnica para cortar cabelo do que uma cabeleireira na Alemanha. Vocês cortam o mesmo cabelo com a mesma qualidade, vocês fazem o mesmo trabalho no mesmo período de tempo. Ou seja, a sua capacidade individual produtiva é alta. Só que uma cabeleireira na Alemanha vai ganhar muito mais do que você. É porque eles estão distribuindo melhor? Não. É porque a economia alemã é mais rica, portanto, a oportunidade que você tem de usar a sua hora de trabalho como cabeleireira está impedindo, é uma troca, de você ser uma operária, ou de você ser uma cozinheira, de você ser uma professora, vamos supor, que ganharia alto. Logo, o custo social, ou o preço do seu valor ali, será mais alto por conta disso. Logo, uma economia mais rica, faz com que todo mundo ganhe mais. Uma economia menos produtiva e mais pobre como a nossa faz com que a gente basicamente ganhe menos e seja mais pobre. É isso. Em termos econômicos, a gente tem que aumentar a competitividade da economia brasileira e a produtividade da economia brasileira. E isso tem um efeito positivo. E isso tem um efeito positivo sobre a massa salarial como um todo. Nós combatemos isso. Nós impedimos a nossa economia de funcionar. Nossos impostos são muito altos. Nossos juros são muito altos. Nossa economia de funcionar. Nossos impostos são muito altos. Nossos juros são muito altos. A formação do nosso trabalhador é muito deficiente. Abrir uma empresa é um inferno. Fechar uma empresa é um inferno. Contratar uma pessoa é um inferno. Demitir uma pessoa é um inferno. A energia elétrica é cara. Se você for escoar uma produção, não tem rodovia, se tem uma porcaria. Ferrovia praticamente não tem. O trem não existe. Porto é muito ruim. O que isso afeta? Para todo mundo entender. Isso faz com que produzir coisas e fazer coisas aqui fique caro. E mais, que já que numa sociedade assim vai ter pouca gente altamente qualificada, quem for altamente qualificado vai ser raro. Quando algo é raro, esse algo fica o quê? Mais caro. Quando fica mais caro, algumas pessoas vão ganhar muito, outras pessoas vão ganhar muito pouco. Por conta disso, isso gera desigualdade. Então, quando a gente forma melhor as pessoas, como a gente facilita a geração de empresas, quando a gente facilita a circulação de mercadorias, ideias, produtos e serviços, a economia consegue fazer com que o todo cresça. Que é isso que o presidente tem que fazer acontecer. Qual a sua relação, como será a sua relação, Reinan? Eu estou conversando com o Reinan Santos, que é candidato a presidente da República pelo Missão, partido que foi criado por ele e seu grupo, o MBL. Como será a sua relação com o Supremo? Tem uma turma assim que quer impeachment de ministro do Supremo. Você também pensa em impeachment de ministro do Supremo? Eu acho que isso é um trabalho que o Senado tem que tocar. Eu acho que claramente alguns ministros do STF precisam tomar impeachment. Mas de uma maneira muito mais óbvia, colocando aqui, o Alexandre de Moraes e Dias Toffoli não tem condições de continuar na Suprema Corte. A participação deles no escândalo do Banco Master, ela é óbvia, ela é clara. Agora, eu, institucionalmente como presidente da República, não vou entrar arrumando assim, virei presidente, quero arrumar um monte de briga com o STF. Eu quero cumprir meu plano de governo. Se o STF se colocar no caminho, aí vai ser meu problema. Eu não estou ali indo arrumar briga. Também não estou ali para ser leniente com o crime de ninguém. Mas eu tenho um programa, a gente precisa resolver o Brasil. Eu preciso responder a pergunta dela, do ponto de vista da presidência da República. Eu preciso fazer as pessoas realmente ganharem mais dinheiro e matar bandido para as pessoas ficarem seguras na rua. E se o STF me atrapalhar, aí eu vou ter uma guerra com o STF. Agora é uma estupidez o STF diante de um presidente novo que não tem rabo preso, não tem escândalo de corrupção nas costas, vir querer arrumar problema. Pra quê? Seria muito estúpido da parte. Hoje, ainda mais que eles estão com moral nenhuma. O problema do Alexandre de Moraes seria apenas o Banco Master, o envolvimento da família, da esposa, ou você vê alguma coisa antes? Por exemplo, o julgamento do Bolsonaro. Você vê aí absurdos? Sim. O Alexandre de Moraes, ele extrapolou as prerrogativas dele. O inquérito das fake news fez com que ele concentrasse poder. E essa concentração de poder que ele teve nas mãos dele, ele não fez de maneira virtuosa. A gente pega aquelas pessoas do dia 8 de janeiro. Essa é uma discussão filosófica até, interessante. Elas cometeram ou não cometeram crimes? Eu acho que todo mundo aqui vai concordar que eles cometeram crimes. Sim. As pessoas invadiram prédios públicos, as pessoas depredaram prédios públicos. Mas eles eles não estavam armados. Não interessa. Se eu entrar num palácio de governo lá nos Estados Unidos e quebrar tudo, eu vou morrer.
se eu entrar num palácio de governo lá na Inglaterra, eu vou morrer. Se isso já China, eu vou morrer. Ali, pelo menos, as pessoas não morreram. Fizeram isso no Capitólio, você sabe Fizeram, disso, e foram teve gente que morreu. Teve troca de tiro, teve gente que morreu ali. né? Na troca de tiro, naquele Na momento. troca de tiro no Naquele momento, momento. e teve pessoas que estão presas e pegaram condenações de décadas. Teve gente que perdeu a vida, destruiu a própria vida. Nessa maluquice de invadir o Capitólio, como aconteceu. Então, sim, tem que ter penas para isso. Agora, como foi o julgamento? Aí vem a questão formal. Essas pessoas tiveram, vamos dizer, audiências coletivas. Isso acontece em regime de exceção. Essas pessoas não tiveram direito à ampla defesa. Essas pessoas tiveram penas acima do normal. Portanto, a forma como elas foram julgadas desqualificou o conteúdo que foi gerado por isso, que é uma prisão hoje vista por muitas pessoas como draconiana, num modelo em que o Estado, vamos dizer, o direito de defesa foi mitigado. A ideia do dosimetria é o legislativo falar, isso aqui tudo tá uma banana, uma marmelada. Vamos fazer o seguinte, vai ter pena, mas as penas serão menores, dado que o comportamento do ministro da STF foi errado nisso. Essa é a questão. E aí isso gerou um problema, porque ele não quer ceder em nada, nem na dosimetria. Ele é um ditadorzinho no comportamento dele mesmo, é uma coisa muito autoritária. E aí, né, ele ficava numa posição política muito ruim, porque ele começou a gerar danos para a nação como um todo, e ainda por cima se envolve em um escândalo de corrupção. Aí a coisa estoura, né? Aí o cara gabarita nos erros. O MBL apoiou a Lava Jato, você apoiou a Lava Jato. Se Moro quiser sair do partido dele e quiser entrar no Missão, você aceita ele lá? Não. Por quê? Porque o Moro não é nada daquilo que a gente imaginava. E eu ainda Se sentiu enganado por Moro? Muito. O Moro é um casuísta, né? O Moro tava defendendo agora o Flávio Bolsonaro no escândalo dele. Pô, um cara que era, né, supostamente um bastião na luta contra a corrupção. O cara tá lá, veja bem! Pô, se era na época da Lava Jato, o Moro prendia todo mundo, né? Por muito menos tava todo mundo canetado na cadeia. Exatamente. Aí agora, não, veja só, o Flávio... Pô, que vergonha. Assim, que negócio vergonhoso. Eu comentei no Twitter, eu falei, mas assim, esse cara não liga pra biografia. Eis um homem que não tem nenhum sentido a biografia dele. E eu ainda dei eu juro pra você, eu sou tão otário, eu dei uma chance ainda. Porque o Moro tinha saído do governo Bolsonaro, e a gente defendeu ele, pô, foi digno ali, né? O Bolsonaro aparelhando a PF, foi correto da parte dele. Aí logo em seguida ele vira bolsonarista. Falei, pô, o cara, pro Moro, entenda assim, o Bolsonaro destruiu a Lava Jato. É o legado da vida dele a Lava Jato. É o legado pra ele defender, pra ele, sabe, tem controvérsias na Lava Jato? Tem, mas é o legado da vida, é a construção. Pô, o MBL é um legado da minha vida, eu quero defender o legado do MBL e a coerência da história do MBL pra sempre. É uma coisa que tem tudo a ver comigo. A minha identidade tá presa no MBL, agora tá presa no partido. Então, eu não vou estragar aquilo. O Moro pegou e jogou tudo no lixo. O Bolsonaro que destruiu a Lava Jato, eu vou apoiar o Bolsonaro que eu preciso ganhar aqui pra senador. Mas que cara, né? Beleza. Veio agora essa eleição pra governo, ele entra no PL, cara, com o Flávio. E aí o Flávio se mete nos cantos de corrupção e o Moro tem que defender, e ele vai e defende. Eu nunca vi um negócio desse. É impressionante. O Moro te enganou, então. Sim. O Moro enganou todo o Brasil, que achava que ele tinha um compromisso. O Moro enganou parte do Brasil. Vamos colocar nesses termos, Parte sim. do Brasil. Sim. Porque... Diga, Fia. Ó, Jamerson Vai ser rapidinho, mandou, já porque você tem compromisso já. Diga. Jamerson mandou aqui duas perguntas. O senhor acha que vai vir mais escândalo de Flávio? Vai. O que vazou aqui, o que eu sei de minhas fofocas de Brasília, com o Renan Santos, aqui na Costa. Fofocas de Brasília. Que eu sabia viria coisa do INSS, coisa do Rio de Janeiro. Ele já antecipou que tem um negócio de um vídeo. O vídeo faz parte de um pacote novo de problemas ligados ao Vorcaro. E isso, quem vazou foram advogados que tiveram acesso ao processo. E aí eles vazaram para jornalistas do Intercept e tal, e aí essa é a primeira matéria. Só que tem mais coisa, porque tinham os vídeos. Nos vídeos, o que consta... Fofocas com Renan Santos. Para Elielza FM. O que consta é que são aparentemente 1 ou 2 vídeos. Tô falando que eu ouvi de jornalistas, Sim. tá? Um no avião, num jatinho indo pra lá, acho que bebendo champanhe no avião, conversando, trocando ideia, fazendo piadas do tipo, tem ucraniana pra mim, tem uma... E aí tem a festa com todo mundo, inclusive de linhas ideológicas diferentes, curtindo junto. Você sabe que vocês não vão poder usar isso, né?
da ucraniana. Ah, eu posso, porque eu não fiz nada, né? Você não, a mamãe falei. Ele mandou um áudio. Se o outro saiu com. Ali assim, ó. O Arthur tomou otário. O outro saiu com. Ali assim, ó. O Arthur tomou otário do jogo, né? Fez um áudio, perdeu o mandato, perdeu direitos políticos, e ainda, como diria os Mamonas Assassinas, né? E ainda não comi ninguém, né? Mas ele tá segurando a MBL aí, de boa. Ah, eu sim, porque a gente não abandona um amigo. E eu, assim, ele cometeu crime? Não, ele fez um áudio porcaria. Ele não cometeu crime. As pessoas na política, por coisas horríveis, seguram, né, aliados vagabundos. As pessoas querem exigir da gente abandonar um cara que cometeu um erro. Ele pegou um áudio em privado, o áudio é feio. E sabe qual é o maior erro do áudio? Por mais que o áudio seja feio, ele não pensou na gente, no time dele, nas pessoas, nos seguidores dele, nos eleitores dele, em se colocar naquela posição de risco e de maneira irresponsável mandar aquele áudio. Esse foi o problema dele. O Arthur foi moleque. Eu acho que ele não tinha ideia do tamanho dele e do tamanho do movimento. Ele gerou um dano. Talvez se ele tivesse ideia disso, ele não teria feito. Porque assim, isso é um ponto muito legal. Quando vem posições de responsabilidade, vem fama, vem muitas tentações, entendeu? E você tem que resistir em nome da responsabilidade que você tem pelas pessoas ao teu redor. E às vezes a gente não consegue perceber isso. Muitas pessoas... Eu tava falando do Neymar. O Neymar não percebe a posição dele. O Neymar não pode ter... Eu vou falar... O Neymar, talvez... É porque é menino Ney. Há 40 anos, né? É um menino. 40 anos é menino. James mandou outra pergunta. Ele falou o seguinte... Pediu para perguntar ao senhor se o senhor sabe que aqui em Ilhéus fabrica grande parte das urnas eletrônicas que vão ser usadas nesta eleição. Me falaram já. E qual é o seu posicionamento em relação à urna eletrônica? Agora que eu sou presidente de um partido, sou um dirigente partidário, a gente tem acesso a essas verificações e a gente teve uma relação bem próxima com o pessoal de tecnologia do TSE. Eu não vi, o meu técnico que ajudou a montar o partido não viu problema nenhum, muito pelo contrário. Ele acha a equipe técnica do TSE muito honesta, muito, muito correta. Então, se imaginam que tem alguma marmelada ali, não tem. Não vi nada disso. Então, inclusive, urnas que podem receber votos seus lá no Acre, muitas dessas urnas podem sair de Ilhéus. São fabricadas aqui. Legal. São fabricadas aqui. Olha, o Daniel mandou, caso Flávio e Lula fiquem no segundo turno, qual candidato o senhor vai apoiar caso vá para o... Renan Santos. Imagina você ir pra uma briga. Quem mandou essa pergunta? Daniel. Daniel. Eu vou. Você vai pra uma briga, né? Sacana. Uma luta de boxe. Perguntaram isso a Gedel Vieira Lima. Gedel retou. Uma vez foi. Renan, ninguém tá numa briga pensando em perder. Isso não existe. Quem mandou mensagem também foi Douglas. O Douglas, dá voz. Meu irmão, bom dia a todos do programa. Uma perguntinha ao pré-candidato Renan sobre a questão do isenção fiscal para grandes empresas, que é na casa de 800 bilhões de reais. Bolsa Família, que ele disse ser contrário, 180 bilhões de reais. O que fazer? Vai acabar com os dois ou só com o Bolsa Família? Valeu, Douglas. Douglas, eu não vou acabar com nenhum nem outro. O problema do remédio, a diferença do remédio pro veneno é a dose. E em tudo você tem que ver a dose. Uma pessoa que é produtiva e que tá no Bolsa Família porque ela resolveu entronizar, tipo, eu faço um bico, ganho Bolsa Família, tá errada. Aí o programa passou da dose, ele virou um veneno. Ao mesmo tempo que você criar incentivo fiscal para várias empresas que vivem necessariamente de incentivo fiscal, é o veneno, não é a dose. A gente pode fazer uma política de incentivos fiscais para atrair investimentos para determinados setores, ao fazer uma agenda de competitividade e aí fazer o que você possa tirar os incentivos ao longo do tempo. Ou criar uma zona econômica especial que tenha um efeito positivo. Agora, do jeito que tá, é muito incentivo fiscal que vai precisar ser cortado. Ele tá fazendo uma coisa como se não tivesse um plano de cortar o incentivo. Dica, eu tenho uma PEC protocolada, tá, junto com o deputado Kim Kataguiri, que é a nossa PEC fiscal, uma PEC que resolve a questão da despesa no Brasil. E ela mexe muito mais com renúncia fiscal para a empresa do que com... Ela nem mexe com Bolsa Família, para ser sincero, a PEC. Ela nem entra nesse assunto. O que a gente está falando aqui, de maneira clara, nós temos que atacar a despesa e as desigualdades e os absurdos nos gastos brasileiros. Hoje, renúncia fiscal é parte fundamental disso. Então nós vamos cortar muito. Não pense que eu tô tipo, eu tô protegendo os empresários. Não tô protegendo nada, cara. A Honda lá na Zona Franca de Manaus tem 16 bilhões de renúncia fiscal. A Coca-Cola não precisa estar lá, ela arrumou um esquema, tem bilhões.
em renúncia. Empresas que são instaladas em vários lugares, em vários estados, com amizade com governadores, às vezes uma amizade que é muito, né, colorida, muito motivada ali, é malandragem. Nós temos que acabar com essas malandragens. Nós temos que tirar. Existem algumas renúncias que geram a chegada de indústria. A BYD, lá em Salvador, eu fui lá na BYD, aquilo vai ter um efeito positivo. O efeito positivo tem que ser incentivado. E assim como uma porta de saída da renúncia fiscal. Porque uma hora o Estado também tem que arrecadar, porque é injusto com o restante da economia. Dito isso, isso não pode virar uma rede. Entendi, vamos sair dando renúncia e ainda eu autorizo a renúncia se o político ganhar um aqui, né? É que virou um mercado isso. Então nós precisamos corrigir. E isso aumentaria a nossa arrecadação também. Diga, Fê. Olha, o Luiz mandou parabéns ao Renan pelas ideias e principalmente pela coragem de se contrapor a esses dois personagens que presidem fã-clubes. Não têm eleitores, mas pseudo-adoradores. Pretendo votar em você, mas preciso te perguntar. Amanhã ou depois não serei surpreendido por ligação do senhor ou do Kim, por exemplo, convocar o Master, não, né? Ele quer saber, pô, Continue eleitor a seu missão. aí, ó. Continue a missão. Aí, Não, continua a pelo missão. amor de Deus, nunca ouvi, nunca verei. Nunca foi, assim, as tentações, a gente tem um movimento político há 12 anos, né? A política ela é cheia de tentações. A política te coopta não pelo medo, mas pela sedução, pelas delícias do poder. Você vira um vereador, por exemplo, uma cidade média, o prefeito já vai te levar para jantar, o empresário te leva para jantar, você vai conhecer não sei o que, vai aparecer uma mulher bonita ali, vai aparecer um convite para um evento, pra uma festa. Um outro vereador vai falar, eu tenho um esqueminha aqui, vamos tirar uma grana junto, a gente vai vamos comprar um sítio ali, não sei o que. As possibilidades começam a aparecer. Você tem que ter um espírito muito fechado para isso. Eu elegi um vereador em Salvador, o Sandro Filho. O cara em 3 meses já estava seduzido. Não resistiu, queria andar de Mercedes, queria morar no melhor bairro lá em Salvador. Por quê? Porque ele vê os outros vereadores e ele é fraco da cabeça. A gente, o núcleo duro nosso, a gente sempre foi muito forte da cabeça. Não porque somos santos. Não, o áudio do Arthur mostra que de santinhos não somos. Mas que nós temos um propósito muito forte. O propósito muito forte nosso é quero entrar para a história. Eu quero entrar para a história. E para entrar para a história, eu não posso entrar como um ladrão, sendo um cara fraco, um cara comprável. Eu só consegui montar um partido porque nunca ninguém conseguiu falar, peguei eles no pulo. E isso é uma força. Então, a nossa força está justamente em ter um horizonte de longo prazo, de construir história tão grande, que qualquer coisa, qualquer prazer mundano Mas você agora tem é pequeno. convicção que a proporção que o Missão for crescendo, espalhando pelo país inteiro, você vai ter, por exemplo, vários Sandros Filhos espalhados pelo país afora, né? Várias tentativas de... Porque... Não, mas aí o cara entra e às vezes você Mas então, ganha para vereador, ganha para deputado, e aí no meio do caminho se perde. mas eu vou ser o primeiro a chutar ele. O que a gente está construindo como cultura interna é uma lógica é uma doação que a pessoa tem que fazer. A vida dela é uma doação, a vida dela é um sacerdócio. Ser um líder político num país como o Brasil precisa ser uma espécie de um sacerdócio. A gente vai ter uma regra e um conselho de ética interno muito duro. Porque se não for assim, eu vou te falar, ele não tem mais função pro partido. Porque para esse cara, para as pessoas entenderem, se esse cara aceitar os prazeres da vida política, né, a grana que vem, ele vai precisar ser cooptado por alguém. Ou um deputado que é cooptado por um governador, ou um vereador que é cooptado por um prefeito. Ele não tem mais função. Se eu pedir para ele fiscalizar o prefeito, ele não vai fiscalizar. Aí acabou. O partido foi morto ali naquele município. Então é fácil até perceber. Ou você vê os sinais externos de riqueza da pessoa, ou você vê ela votando já errado. E aí a gente tem que chutar essa pessoa. Então essa pessoa, o cara que tá afim de ter, vamos dizer, essa prática política corrupta, ele tem que entender que, nossa, não vale a pena, melhor eu ir pro partido, vou lá pro PL. Vai para outro partido. Vai pra outro, porque vai dar trabalho. Entendi. Se gostou do vídeo, se inscreva e clique no sininho para ativar as notificações. Nos vemos no próximo vídeo.